Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula prática. O tema de hoje é feridas e curativos. Então, a gente vai trabalhar aqui como fazer um curativo no nosso paciente. Vamos lembrar de sempre higienizar as mãos, do uso correto de todos os EPIs. Então, isso é imprescindível para a nossa segurança como profissional e para a segurança do nosso paciente também. Então, antes de tudo, confere a utilização dos EPIs, confere a higienização das mãos, vamos montar a nossa bandeja para nos dirigir ao nosso paciente. No curativo, o que é que a gente precisa saber? O que é que a gente precisa ter em mãos? Que material é esse? Primeiro, saber o tipo de ferida que a gente vai trabalhar. Vamos lembrar que existem diversos tipos de feridas, cada uma tem uma complexidade diferente e pode ser necessário um tipo de cuidado diferente. Então, vamos relembrar aqui um pouquinho da teoria rapidamente. Temos basicamente quantas cores de feridas? 3, vermelha, amarela, preta. Conforme a cor for mudando, mais complexa essa ferida é. Requer um cuidado maior, produz mais odor, tem mais infecção. Então vamos pensar na ferida vermelha. Se é vermelha, tem o quê? Tem tecido de granulação, quer dizer, tem sangue vivo ali correndo, é mais fácil de ser cicatrizada. Quase nunca ela vai ter odor, na verdade não tem odor, a não ser o cheiro mesmo do sangue, que o sangue produz. Mas a gente deve fazer o que com essa ferida, apesar dela ser rapidamente cicatrizada? Deixar o corpo sozinho agir? Não, a gente precisa limpar, ter o cuidado da higienização da minha ferida. Então, para a ferida vermelha, a gente vai lavar com água e sabão para retirar a sujidade dela ou fazer a higienização intra-hospitalar com jato de soro fisiológico, fazendo a limpeza da borda dela, né, a secagem da borda e deixando o leito, que é o meio da ferida, sempre mais úmido, porque a ferida precisa de umidade para se reconstituir a pele, para fazer a cicatrização adequada. Então, a gente vai sempre utilizar o soro em jato para fazer essa umidificação da pele, da ferida, e ao mesmo tempo que ele está higienizando o ferimento do paciente. Cor número 2, amarelo. Amarelo me remete ao quê? A pus, a secreção. Então, ali já tem a colonização de algum tipo de micro-organismos, geralmente bactéria, né? Que vai causar ali aquela colônia de infecção, vai produzir essa secreção amarelada, esverdeada, marronzada, com um odor já mais forte. Então, ali eu preciso não só da higienização, mas eu preciso agora da ajuda de uma pomada bactericida ou muitas vezes também da ajuda médica para fazer a administração de alguma medicação via oral ou endovenosa relacionado a antibiótico, tá bom? Então a gente já trabalhou também que a enfermagem tem autonomia no cuidado de feridas, mas quando necessitamos de algum tipo de medicação, a gente tem que ter aí a ajuda dos médicos nessa avaliação desse ferimento e no cuidado dele, tá certo? Cor número 3, preto. Preto é o quê? Necrose, morte do tecido. Se morreu, precisa ser retirado. Eu preciso fazer o desbridamento desse tecido. A gente consegue, como enfermagem, fazer o desbridamento de pequenos pontos de necrose. Eu posso utilizar o bisturi, posso utilizar uma pomada que é a colagenase, que vai ser aplicada exatamente nos pontinhos de necrose da ferida do paciente. E aí a pomada vai fazer como se fosse sugar, né, esse ferimento e vai grudar aí na gaze, e aí, conforme eu for trocando o curativo, eu consigo ter esse resultado. Mas se a necrose tiver uma extensão maior, aí só um desbridamento cirúrgico, feito dentro do centro cirúrgico, com equipe cirúrgica médica, paciente anestesiado e tudo mais. Então eu preciso primeiro conhecer a ferida que eu vou tratar. Que tipo de exudato essa ferida produz? Então o exudato já denso, bem purulento, com odor, não tem exudato, é só sangue. Então que tipo de ferida eu vou tratar? A gente precisa primeiro descobrir isso para conseguir reunir adequadamente o nosso material. Outra coisa interessante de ferida é saber o tamanho dela, aonde ela está localizada, porque a gente já conversou também que existem locais que é de difícil cicatrização por conta da localização mesmo. Então, por exemplo, um ferimento na região genital, ele vai ser mais fácil ser tratado do que o ferimento no pé? Não. Por quê? Porque a região genital ela fica mais escondida, fica mais úmida. Então, o pé ele fica mais aberto, mais exposto, tanto é questão do ar, né, do cuidado maior. Então, dependendo do local também, vai me ajudar ou não no processo de cuidado desse ferimento. Então, a gente deve saber
várias coisas antes de reunir o nosso material e nos dirigir ao nosso paciente. De novo, a Pro reforça a questão do uso dos EPIs, principalmente se o paciente tiver algum tipo de odor. Vamos ter cuidado e ter ética, gente, no nosso trabalho, né, de sermos realmente profissionais e nos colocar no lugar do outro. Então, o paciente não está com aquele odor porque ele gostaria de estar. Isso é uma questão patológica, é uma doença dele. Então, jamais vou fazer julgamentos, caras e bocas, ou então verbalizar algum tipo de coisa que vai constrangir meu paciente, tá? Então, por isso, ainda mais, que às vezes a gente não controla, né, nossa face, a gente vai estar utilizando todos os EPIs corretamente e sempre cuidado para evitar certos tipos de situação. A gente vai se colocar sempre no lugar do outro. Pronto. Fui no leito do meu paciente, ou lá no prontuário dele, está registrado direitinho como é que é a ferida dele, algum colega já analisou esse ferimento, tem todo um histórico, se o paciente é diabético, se não é, se ele já estava utilizando alguma coisa nessa ferida, se não estava, o local, o tamanho, a extensão, profundidade. Então tudo isso aí a gente vai avaliar antes e vamos montar a nossa bandeja. Vamos tentar montar aqui uma bandeja para uma ferida mais simples. A gente sabe também que tem muitas feridas complexas que vão requerer, na verdade, curativos específicos, tá? Então, existem alguns curativos a vácuo, temos curativo de carvão ativado. Então, dependendo da complexidade da ferida, tem alguns curativos mais caros, né, que são utilizados, que nem sempre é a nossa realidade. Então, a gente vai trabalhar hoje com uma limpeza e um curativo simples, para que vocês tenham uma noção, como técnicos generalistas, ou seja, sabendo um pouquinho de cada coisa, como cuidar da ferida daquele paciente. Bandeja higienizada, da forma que a gente trabalhou na primeira aula. Vamos sempre utilizar soro fisiológico. No hospital vai ter aquele sorinho comum que pendura no paciente, pode utilizar aquele também, contanto que seja soro fisiológico, tá certo? Então, se for aquele comum, a gente vai furar um pedacinho do soro, ou colocar assim uma agulha aqui, que a gente consiga fazer esse jato. Esse aqui é uma garrafinha, ele já vem com uma ponteirazinha própria para eu conseguir tirar esse soro de dentro. Então também pode ser esse daqui, mas a gente sabe que não é realidade dentro do hospital. Mas só para a gente ilustrar também. Vamos utilizar também de gaze. Vamos ter o cuidado de utilizar a gaze que está lacrada. Por quê? Porque apesar da gente vai tratar um ferimento muitas vezes contaminado, não necessariamente eu vou utilizar uma gaze aberta, porque uma vez aberta, ela perde a esterilidade que o laboratório me deu. Então, se perder a esterilidade, eu posso inclusive estar contribuindo para mais contaminação. Não posso. Então, eu vou utilizar sempre a gaze vedada. Ah, Tamires, mas sobrou do paciente que eu estava fazendo o curativo anterior, sobrou um pouquinho de gaze. Eu não posso utilizar, eu vou descartar por segurança do meu paciente que eu vou fazer o novo curativo. Então, ou eu uso todo, ou se sobrar, eu não uso mais em outro paciente, tá certo? Então, a gaze é imprescindível. Esparadrapo, a Pro também falou de dois tipos de esparadrapo. A gente falou do esparadrapo comum e falamos desse outro aqui que é o micropore. Não sei se todo mundo conhece, ó. Vou tirar aqui um pedacinho dele. Olha só como ele é mais fininho. Por que chama de micropore? Porque se você perceber, essa transparência deles são como se fossem poros, tá? Que faz a pele respirar. Tá certo? Então eu consigo, além dele ser mais sensível, não ser grosseiro, muita gente que tem alergia a esparadrapo, o correto seria utilizar esse micropore pela sensibilidade dele, idoso, criança. Então tudo que for utilizar esparadrapo nesse tipo de paciente eu troco por micropore. É um pouco mais caro, mas tem nos hospitais. Eu nunca vi assim alguma unidade que por acaso se opunha a não ter micropore. Sempre tem, mas a gente vai utilizar em pacientes específicos por conta de custo e benefício, tá bom? Então, se for o caso do seu paciente, você pega o micropore ao invés do esparadrapo, que é mais grosseiro, ó. Acho que todo mundo conhece esparadrapo, mas só para mostrar aqui a diferença. Você percebe que ele não tem uma transparência, né? Ele é assim por inteiro, você percebe que é mais grosso mesmo, mais denso. Então ele consegue vedar até melhor o curativo, mas a gente não vai utilizar se o paciente tiver a pele muito sensível, porque por conta dessa firmeza dele maior, ele pode estar prejudicando o tecido da pele do paciente. Então a gente vai também conhecer nosso paciente antes de ver se vai ser micropore ou esparadrapo, tá bom?
Se por acaso a ferida precisar de uma pomada com uma colagenase para tirar a necrose, a gente vai colocar a colagenase na nossa bandeja, que é uma pomadinha de bisnaguinha, como se fosse uma pomada comum que a gente tem em casa, tá? Ou então a gente vai utilizar de uma pomada bactericida, por conta da colônia de bactérias que está ali naquele ferimento, daquela secreção purulenta. Aí a gente vai botar na nossa bandeja também. Mas vamos pensar então que essa ferida do paciente é uma ferida só vermelha. É aquela ferida que contém tecido de granulação, ou seja, que vai ser fácil a cicatrização dela. Como é que a gente vai fazer, Tamires? A gente vai pegar todo o material que a Pro acabou de mostrar agora, utilização de luvas, EPIs completos, viu, gente? Até por secreção também, e porque vamos trabalhar com soro em jato. A gente vai apertar mesmo o soro, então o jato pode causar respingo. Então, cuidado com a proteção aí de você como profissional. Vamos utilizar, então, o soro em jato, ó, e aí eu vou fazer assim, ó. Tá dando pra ver? De novo, ó. É o jato mesmo do soro que eu preciso para limpar a ferida do meu paciente. Porque se eu derramo o soro, eu só vou espalhar aquela contaminação, aquela sujidade. O jato, a força dele vai fazer com que aquela sujeirinha que tem, aquela poeirinha, aquela terrinha que ficou da raladura, aquele objeto que está ali contaminando aquele local, que provavelmente mais na frente vai causar colonização de bactéria, essa força do jato vai fazer com que esse objeto seja retirado, essa contaminação seja retirada, e eu consiga, ao mesmo tempo que estou limpando, fazendo com que a ferida também fique hidratada, tenha a umidade dela. Então, eu lavo a ferida toda com soro em jato, e ele vai escorrer, né, aquela secreção. Eu vou melar a cama do meu paciente, o correto seria que eu pegasse o membro do paciente e posicionasse próximo a um balde de lixo, com aquele saquinho de lixo contaminado, certo? Porque eu vou fazendo, já vai escorrendo ali no balde e eu não tenho essa bagunça toda depois, nem que ter que trocar lençol. Então eu posiciono ali a perna do paciente, ou o braço, ou o pé, para fazer esse tipo de serviço nesse local mais adequado. Lavei com soro em jato, isso para todas as feridas, viu, gente? Vermelha, amarela e preta. A base da higienização da ferida, do curativo, é sempre soro em jato, seja qual for a minha ferida. Eu lavo mais ou menos de acordo com a quantidade de secreção que eu quero retirar, para dar um conforto maior a esse paciente. Deixei a ferida, então, lavada, úmida. Eu vou agora fazer a secagem das bordas da ferida. Estarei utilizando aqui as luvas, tá? E aí eu vou fazer a secagem da borda, ó. Seco ao redor do... Vamos imaginar que aqui é o ferimento, tá, gente? Então eu vou secar ao redor do ferimento. Troco aqui, ó, o lado quando necessário. Descarto, pego outra gaze. De novo, seco a borda, ó, com cuidado. E mantenho o leito da ferida, que é essa parte de dentro aqui, sempre úmida, porque a ferida precisa de umidade para voltar ali a pele como era normal, para se reconstituir, para revigorar, tá bom? Então deixo o leito úmido, seco a borda do ferimento. Venho com outra gaze. Se for para colocar pomada, lembrando da ferida amarela e preta, a gente coloca agora nesse momento. Terminei de lavar aqui com soro, higienizei aqui a borda, sequei. Eu vou agora aplicar na secreção, na parte amarela, na parte preta, a pomadinha. A gente vai utilizar aquele palito de picolé, que é o abaixador de língua, vai tirando ali um pouquinho da pomada e aplicando em cima, com cuidado para não contaminar ou fazer recontaminação. Então, eu já boto a porção correta da pomada ali na espátula e vou colocar em cima desse ferimento, de acordo com a cor dele. Vou utilizar a gaze em cima do ferimento. A ferida pequenininha do paciente, eu posso cortar a gaze, o correto seria que não cortasse. Se a ferida do paciente é pequena, eu posso dobrar a minha gaze. Eu faço assim, ou eu faço aqui como se fosse uma bonequinha que a gente chama, fazendo assim uma trouxinha, certo? E coloco em cima. Por que não é ideal cortar a gaze? Porque ela solta esses fiapos aqui, ó, que podem ficar dentro da ferida e
provavelmente mais na frente vai se contaminar, porque vai apodrecendo essas cerdazinhas aqui. Então jamais eu vou cortar, tá bom? Eu vou sempre trabalhar com a gaze inteira. Se precisar, eu dobro, se não, eu utilizo ela do jeito que tá. Então eu cobri aqui meu ferimento, gente, todo. Utilizo a quantidade que for necessária, contanto que eu faça a cobertura da ferida totalmente. Esse curativo que eu vou fazer agora é considerado um curativo semi-oclusivo. O que é isso, gente? A gente trabalhou na teoria. O nome já diz que tem uma oclusão parcial, que não veda totalmente. Vamos relembrar, deixei a ferida ali molhadinha, úmida, o que é excelente. Ela precisa mais de quê? Respirar, precisa do oxigênio. Então a gaze, por ter esses furinhos dele aqui, ela vai fazer com que haja essa troca dos gases e essa ferida consiga respirar, tá certo? E agora a gente vai fazer a moldura com o esparadrapo. Vamos utilizar, tem diversos tamanhos de esparadrapo, a gente vai sempre pensar na estética do nosso paciente. Vamos medir mais ou menos o tamanho que a gente vai utilizar. Fazendo sempre uma moldura adequada. Olha só, aqui é mais ou menos o tamanho, ó. E eu vou posicionar aqui o esparadrapo de um lado. Posicionar o esparadrapo do outro. Vamos cortar mais 2 pedacinhos aqui, ó, para fazer a moldura bem bonitinha. Olha só. Pronto, olha só como ficou bonito o nosso curativo. A gente tem que pensar assim na estética do paciente. O paciente já está com um odor desagradável, já está com um ferimento que está causando dor, que está causando angústia, né? Que está ali deixando com que ele fique internado, que ele faça procedimento cirúrgico. Então, que a gente puder dar conforto ao nosso paciente, a gente vai dar. Então, a estética também é um momento de conforto ao meu paciente. Então, eu faço a moldurazinha do tamanho adequado, tá certo? Para que evite aí um curativo feio, né, vamos dizer assim, e esteticamente o paciente também se sinta desconfortável, que não é legal. Quando é eu vou trocar esse curativo sempre que for necessário, sempre que apresentar sujidade aparente. Então eu tô vendo aqui que tem muita secreção, que tem sangue, que tá melado o curativo, eu vou trocar. Dei banho no meu paciente, troco o curativo. Ou uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, de acordo com aquela pomadinha que eu esteja usando, de acordo com a indicação médica. Então, sempre que for necessário, eu vou trocar o curativo. O ideal é que não passe de 24 horas, tá? Então, ficar 2, 3 dias com o mesmo curativo não é legal. E dependendo da ferida também, a gente já viu lá na teoria que existe um curativo apropriado. O mais utilizado é esse daqui. Então, fica aí a dica para vocês da estética, de como a gente se comporta mediante o paciente, a questão ética, profissional. Vamos reunir sempre o material antes de chegar ao leito do meu paciente, me apresento a ele, coloco ele numa posição confortável, cuidado com a utilização de EPI sempre, lavar as mãos antes e depois, registro no prontuário do paciente o material que eu utilizei, o tipo de ferida que o paciente apresenta, a profundidade, o local, enfim. No final eu reúno tudo que eu utilizei, descarto o que não for mais usar, o que não for mais necessário, o que seja realmente lixo no local adequado, né, o lixo infectante, e aí eu vou de volta com a minha bandeja para o posto de enfermagem fazer agora as minhas anotações. Então fica aí a dica agora da aula de curativos, espero que tenham gostado também. Qualquer dúvida, a Pro está à disposição e até a próxima aula.